Vamos começar a falar dessas consequências da pandemia. Dr. Noviello já está aqui comigo hoje para nós falarmos sobre o que eu tinha comentado com você no começo, que são os problemas em condomínios. Tem os dois lados que você vai entender. Primeiro é o lado da necessidade dos moradores entenderem a gravidade da situação e seguirem à risca algumas regras de convivência que tiveram que mudar por conta do que aconteceu e do que ainda está acontecendo. O segundo ponto é a maneira como os síndicos têm lidado com as pessoas que não seguem essas regras. Então é muito importante que você entenda, nós até falávamos antes do programa, de um caso no Rio de Janeiro, onde está havendo um excesso, principalmente por parte dos moradores, que retiram os avisos, por exemplo, de proibições em piscinas, em academias, que como não podem se reunir no salão de festas, ficam na garagem, fazendo churrasco, bebendo. Então tem esses lados abusivos que também precisam ser olhados. Daí o doutor Noviello está aqui porque muitas vezes, Noviello, o que a gente percebe é que a gente não sabe a quem recorrer numa situação como essa. Acho que isso é o que está trazendo mais problemas, né? Até que ponto o síndico pode intervir e até que ponto também as pessoas têm que fazer a sua parte, né? Boa tarde, Noviello. Obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez. O convite. E assim, a situação é uma situação nova, uma situação atípica e uma situação perigosa. Então, assim, quem tem que ser o balizador disso? O bom senso, né? E a gente está vendo aí, eu falo que assim, nessa pandemia eu estou trabalhando como nunca na parte condominial, porque assim, as dúvidas que estão surgindo são enormes e os problemas que estão acontecendo também são enormes. As reclamações são de ambos os lados, tanto o excesso de síndico como o excesso do morador. Sim, né? E tem algumas situações absurdas, né? Eu tive um cliente que comunicou, né, que o pessoal estava ameaçando, uma pessoa infectada com o Covid começou a ameaçar no grupo do condomínio que ia espalhar o vírus na maçaneta dos condôminos, né? Então, assim, o pessoal perdeu o bom senso, acho que o isolamento social tirou a razão de muita gente e houve atitudes muito abusivas. Então, os condomínios precisaram se reorganizar, criar novas regras, criar algumas medidas para que isso aí não se tornasse um caos, né? Porque a situação estava se tornando caótica diante de todo esse problema. Diante de tantas brigas também, sim, né? Sim, muitas brigas. Você acha que as brigas maiores, elas acontecem pela falta de responsabilidade dos condôminos? Sim, a maioria por falta de responsabilidade dos condôminos, né? As pessoas têm que entender que o condomínio, ela tem, assim, uma fração daquele todo que é o condomínio, né? O que é o condomínio, juridicamente falando? É um condomínio, é um domínio em comum, né? Então você tem uma fração daquele apartamento que você tem. Então, cada um tem um pedacinho da história. Cada um tem um pedacinho daquela história, né? Então, assim, para que a gente tenha um convívio mais harmônico, evite os problemas, né? Os condomínios estão fazendo algumas cartilhas, né, de regras sanitárias, regras de convivência, né, para evitar que fique a relação conflituosa. Porque, assim, mudou tudo no condomínio. Muitos condomínios que as pessoas antes saíam de manhã para trabalhar e voltavam somente à noite, começaram a trabalhar em casa. Né? As crianças tem muito mais gente ali, né? Muito mais gente. A população está todo o tempo no condomínio. Olha, o Noviello separou alguns pontos que são mais importantes para nós falarmos hoje. Vou até pedir para pôr na tela, para você já ir acompanhando conosco. Você que mora em condomínio. Então, tem várias coisas que você precisa entender. Por exemplo, na convenção condominial, nesse regulamento interno, é que é aprovado tudo o que precisa e já precisou e ainda vai precisar ser mudado por conta deste caso atípico que é a pandemia. Sim, é uma coisa que assim, eu sempre falo que assim, as pessoas, elas às vezes compram um apartamento, vão morar em um lugar, alugam um apartamento e não leem a convenção de condomínio, não regulamento interno. Nesses dois documentos, né, que o condomínio é obrigado a fornecer aos moradores, tem muitas regras que já estão ali, não precisa ser criadas regras novas. Então, assim, questão de barulho, questão de incômodo, algumas regras sanitárias. A pessoa compra ou aluga e não tem essa preocupação de ler a convenção de condomínio, não lê o regulamento interno. E muitas dessas regras estão ali bem dispostas. Eu até falo que, assim, esse momento da pandemia, ele é muito importante, né, para a questão das convenções de condomínio e tal. Algumas convenções estão desatualizadas, tal. Então, aproveitem esse momento para atualizar essas regras, criar novas regras, né, pegar esse documento que está obsoleto e modernizá-lo. E o condômino também aproveite para frequentar reuniões de condomínio, né? Sim. E tem isso também, tem muita gente que reclama de tudo, mas nunca vai a uma reunião, né, Noviello? Sim, e essa lei nova que foi aprovada umas 2 semanas atrás, né, a 14.010, ela inclusive, ela permitiu, né, que as assembleias de condomínio sejam realizadas à distância, né? Então as pessoas, assim, que antes não conseguiam se deslocar, chegar a tempo e tal, as administradoras estão se organizando para que isso seja feito por videoconferência, que as pessoas possam dar sua opinião
opinião de uma forma melhor. Então, assim, aproveite este momento para modernizar o seu condomínio. Agora, você separou também a nova etiqueta para a vida em condomínio. Sim. Significa o quê? Algumas regras a gente vai ter que alterar por conta da pandemia. Por exemplo, uma recomendação, moradores de apartamentos diferentes não habitarem o mesmo elevador, né? Espera o elevador, sobe somente os moradores de uma determinada unidade até o lugar, espera o elevador mais um pouquinho. Colocar dispensa de álcool em gel dentro de elevador, dentro do fora de elevador, perto das lado, botoeiras, né, etc. Aumentar a limpeza dos condomínios, comprar material desinfectante, né? Esse material que é utilizado em hospitais, fazer a desinfecção do condomínio, né? Alguns condomínios que são muito grandes, né, ainda não são permitidos o uso de área comum, mas alguns menores, por exemplo, assessoram um condomínio só são somente 18 famílias que moram. Então o que eles fizeram? Para o uso das áreas comuns, cada um tem um horário. Depois, daí dá para conciliar, né? Sim. Como é pouca gente, né? São poucas unidades. Faz o uso daquilo, terminou de usar, comunica o funcionário vai lá, faz a esterilização do ambiente e permite que outro morador use. Agora, Noviello, por exemplo, e a pessoa que recebe uma visita e se recusa a usar máscara? Eu posso impedir a entrada? O condomínio pode impedir ou pode multar o morador? O condomínio pode pedir a entrada de quem não estiver portando a máscara, pode multar o morador daquela unidade que a pessoa foi até a unidade sem usar máscara. Então, assim, área comum do condomínio esteja de máscara, né? Não é somente para a sua preservação, é para preservar a totalidade do condomínio. O condomínio é uma minicidade, né? Uma porção da sociedade está ali no condomínio. Então, assim, preserve essa porção, preserve os seus vizinhos. Muitas vezes a pessoa é assintomática, né? Não sabe se tem, não né? Tá, e pode infectar uma pessoa Tem muita gente que não fez um grupo teste de risco. também, né? Exato. Então é muito arriscado, né? Então é muito arriscado. Então, assim, bom senso, desinfecção, regras sanitárias. E da parte dos síndicos, né? Eu acho que é muito importante o bom senso, evitar atitudes abusivas. Um dos casos que eu tive foi o caso do síndico que estava impedindo, inclusive, a entrada de prestadores de serviço ao condomínio. Então, assim, empresas de telefonia, as pessoas estão em home office, então elas necessitam da internet para continuarem trabalhando. Se der um problema, claro que tem que ter... Se der um problema, tem que comunicar. Então, assim, esse prestador de serviço, passa o álcool em gel, esteja esterilizado, põe uma sapatilha, esteja de máscara, mas, assim, não impeça o acesso dele, né? Permita que ele acesse dentro das regras sanitárias, né? E permita que o condomínio possa trabalhar de casa. Então, assim, evite esse tipo de atitude que pode causar um problema maior ao terceiro. Outra coisa, você está aí na tela, o atraso e renegociação de débito condominial. Significa o quê? Que muitas vezes eu estou sem trabalho naquele momento e não tenho condição de pagar esse condomínio, é isso? Sim, o que acontece é o seguinte, desde 2016, a legislação do processo civil mudou, então a execução dos condomínios está muito rápida. Antigamente você precisava de um processo de conhecimento que demorava para daí você cobrar os condomínios. Hoje não, hoje a lei é super rápida nesse sentido. Então, assim, muitos condomínios estão percebendo que a inadimplência aumentou. A gente tem aí um aumento de 15% das estatísticas, né? Do aumento da inadimplência, né? Então, assim, a gente pede também para evitar uma judicialização extrema das cobranças condominiais, que os condomínios passem a criar flexibilizações da negociação de dívidas, né? Não já saírem judicializando a questão, né? Façam um acordo prévio antes de levar a questão para o judiciário, façam um acordo prévio com o condomínio. A situação está ruim para todo mundo, né? Não tem ninguém da sociedade que não está suportando um tipo de prejuízo. Então, assim, não sejam tão rígidos. Procurem flexibilizar para viabilizar esse pagamento, né? E evitar a judicialização extrema das cobranças de débitos condominiais. Quer dizer, conversar antes para tentar resolver da melhor forma possível, Exato. Né? A gente sempre fala que, assim, no direito, né, um acordo não tão bom é melhor que um excelente processo. Então, assim, evitar sempre o litígio. Olha, é claro que em alguns casos você precisa sim da ajuda de um profissional. Vou deixar os contatos do Noviello para você, até para sanar algumas dúvidas, porque muitas vezes, pela falta de bom senso, é que ocorrem os maiores problemas. Essa que é a grande verdade. Isso não acontece diferente dentro de um condomínio, até porque um número muito grande de pessoas para entrar num acordo. Então, cuidado na hora de você tomar uma atitude também equivocada ou impensada para ter problemas maiores, porque a gente não pode esquecer que é o lugar onde nós moramos. Então, a boa convivência é ideal e é muito importante, principalmente nesses locais onde existem várias famílias, tá? Então, eu vou deixar o contato do Noviello para você. Você tem mais informações nas redes sociais. Noviello, tá aí na tela para você, ADV. E tem também o site noviello.adv.br.
Obrigada, viu, querido? Eu que agradeço Obrigada mais uma mesmo. vez. Uma alegria ter você aqui com a gente. Eu acho muito importante nesse período que a gente tenha essa possibilidade de tentar fazer com que o impacto seja o menor possível, né, Novielo? Essa que é a verdade, né? O bom senso tem que imperar. A situação já é difícil para todos, né? Então não vamos criar mais dificuldades. Vamos procurar facilitar esse problema todo que a gente está vivendo. É verdade. Obrigada, querido. Eu que agradeço.